Bem-vindas ao meu canal, eu sou a Beth, do perfil no Instagram, Beth Costa Crochê, e hoje trouxe para vocês o passo a passo dessa linda clutch, a clutch marquesa. Antes de partirmos para o vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe com as amigas e deixe o seu joinha. Ao final dessa aula, nós teremos terminado essa linda clutch. Vamos ao vídeo? Apresentarei aqui para vocês a peça que iremos trabalhar durante a realização desse vídeo. Bolsa em fio náutico, trabalhando a técnica do fio conduzido em duas cores, porque ela pode ser utilizada tanto como clutch quanto bolsa. Esse ponto fica tão perfeito, ele fica igual tanto por fora quanto por dentro, que dispensa a forração. Agora eu vou apresentar o material de que precisaremos para a realização dessa peça. Fio náutico, 3 milímetros. Eu optei aqui pelas cores cerâmica e marrom. Um fio comum para costura, com uma agulha de costura. Aqui nós temos a agulha 3,5 milímetros, um isqueiro para queimar as pontinhas do fio, uma tesoura, uma régua, marcadores. Aqui esse trio necessário para fazermos o fundo da bolsa, que é o EVA, a tela plástica, um pedaço de tecido de sua preferência. E finalizando, temos aqui o kit couro em boca de lobo. Essa aqui medindo 20 centímetros por 10 centímetros. Tanto o fio náutico quanto a tela plástica e o kit couro vocês podem encontrar no site da Dalu Machado. Dando início aqui ao nosso projeto, nós vamos pegar a tela plástica e cortá-la numa medida de 20 centímetros por 10 centímetros. Essa medida corresponde exatamente à abertura da nossa boca de lobo. Esse é o nosso projeto trabalhando pelo fundo. A gente toma aqui do fio em que faremos o fundo, né? Queimamos então aqui a pontinha para que ele não desfie. E aí fazemos aqui o anelzinho mágico e vamos trabalhar 15 correntinhas. Após a 15ª correntinha, nós viraremos o trabalho e vamos trabalhar nessa alcinha que fica aqui por trás. Enfiamos a agulha, puxamos e vamos fazer o ponto baixo. Esse aqui é o nosso primeiro. Se eu contei 15 correntinhas, agora na volta nós vamos ter 14 pontos baixos. Então, um já foi, dois, olha só. Por que eu estou trabalhando nessa alcinha aqui de trás e não por aqui? Porque é necessário que eu tenha, ao final dessa minha base, a lateral nessa forma, em que as correntinhas fiquem voltadas para o lado externo da minha base, né? Então, eu não vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar na alcinha por trás. Dando continuidade agora à segunda carreira, fazemos uma correntinha e vamos retornar utilizando 14 pontos baixos. Estamos chegando a 14º ponto, e aí, novamente, uma trancinha, uma correntinha, e retornando agora por mais 14 pontos baixos. E assim sucessivamente até o final da carreira. Com a sua base, você vai ver que vai estar continha, sendo que o que sobra aqui é que nós iremos fazer uma carreira de pontos baixos ao redor de toda a peça, para finalizar essa base. Bom, terminamos aqui, foram 28 carreiras de pontos baixos, e o tamanho foi suficiente para preencher o tamanho da tela. Vocês vejam que está certinho.
Aí eu usei o marcador aqui para prender a tela, fixar nas extremidades. E vamos agora fazer o ponto baixo ao redor de toda a peça, prendendo a tela ao crochê. Aqui eu sugiro que vocês peguem uma tesourinha e cortem essa pontinha, ok? E vamos fazer o seguinte, a gente faz uma correntinha e agora introduzindo aqui na extremidade do crochê a agulha, vamos pegar o ponto lá atrás e dar um ponto baixo. Fazemos outro ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando assim, os pontos baixos ao redor dessa lateral, de modo que nós vamos ter, ao chegar na outra extremidade, 28 pontos baixos. Retiro aqui o meu marcador. E agora sim, mais 2 pontos baixos. Tá vendo aqui que eu cortei? Aí aqui eu coloco 2 no mesmo local para fazer a quina do trabalho. É importante aqui, nessa parte em que nós encontramos o fio inicial do nosso trabalho, que ele está aqui solto, lembra que nós queimamos a pontinha? Que ele seja agora escondido. Aqui está o fio e eu vou fazendo os pontos baixos agora, embutindo esse fio, tá? Chegamos aqui ao final da nossa carreira, com o último ponto baixo. E aqui faremos o quê? Cortaremos o fio. Puxaremos, retiraremos com a agulha todo o fio. Introduziremos a agulha por detrás do ponto de base da trancinha. Passaremos ele para trás. Depois, voltaremos no ponto por trás do ponto em que ele saiu e puxaremos esse fio, fazendo assim uma falsa trancinha. E aí nós temos essa perfeição aqui, que você não encontra mais onde começou, ok? Onde começou a carreira. E aí, com esse fio aqui atrás, nós vamos dar um jeito de escondê-lo aqui por trás da tela e utilizar aquela técnica de queimar a pontinha, né? E fixá-lo no crochê que está por trás, o avesso da peça, né? E aí cortamos o fio e vamos agora utilizar aquela técnica de queimá-lo. E eu vou usar a cabecinha do meu isqueiro para fixá-lo aqui. Derrete. E aqui eu aperto. Seguro um pouquinho. E assim ele está finalizado, ok? Vamos retirar agora aqui o nosso marcador. E aqui nós temos o avesso desse nosso fundo estruturado em tela plástica. Temos aqui o nosso fundo de bolsa com a tela. Vamos prender o EVA de forma a fazer como um sanduíche, né? Prendendo o tecido com pontinhos aqui, utilizando a nossa agulha de costura. Prendemos esse tecido ao crochê com pontos bem delicados, sempre dessa forma, pegando o tecido por baixo, e vamos contornar essa costura ao redor de toda a base, deixando o EVA entre o tecido e a tela. O EVA pode ser substituído por um pedaço de manta acrílica. No entanto, o EVA, se vocês querem uma estrutura maior, o EVA é mais apropriado. Agora nós vamos partir desta peça de couro, né, o kit de boca de lobo, para fazer a nossa clutch. Aqui eu já queimei o fio
a pontinha do fio. Vou então fazer uma correntinha e vou introduzir a agulha pelo lado externo do kit couro, buscando essa minha primeira correntinha do outro lado e trazendo para cá para fora. E agora aqui eu vou sempre de fora para dentro, buscando o meu fio lá atrás e fazendo a correntinha. Sempre com cuidado de não tensionar muito o fio, porque senão ele vai franzir essa minha parte de couro. E assim, por toda a volta do kit couro, eu vou fazendo essa correntinha. Terminei aqui a volta. E agora é importante esclarecer o seguinte: para que essa peça ela se adapte à base, é necessário que a quantidade de pontos que eu tenho aqui, eu também tenha aqui. Esse kit, ele veio com 49 furos, então eu tenho 49 correntinhas dessa. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão da matemática? Na minha base, eu tenho 90 pontos. Aqui, eu tenho 49 furos. Então, em 41 pontos, 41 pontos que eu falo, cada uma dessas correntinhas, em 41 lugares desse, eu vou trabalhar com 2 pontos baixos, no total de 82 pontos. E aí, nos outros 8 pontos, eu vou ter que distribuir ao redor dessa peça os lugares em que eu trabalharei apenas um ponto baixo. Como nós vamos trabalhar, como eu falei para vocês, esse tipo de ponto aqui, né? Nós vamos trabalhar com fio conduzido e precisamos de que em 5 pontos eu vou fazer esse tipo de ponto aqui mais esticado, né? Ele vai ultrapassar a minha base e pegar na carreira de baixo. Então, eu preciso de um número de pontos múltiplos de 5, por isso eu tenho 90 múltiplos de 5, então de 5 em 5 pontos eu farei um ponto diferente. Eu finalizei aqui a minha primeira volta, então agora eu vou fazer uma correntinha e fazer 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base, por 41 vezes. E, eventualmente, eu farei apenas um ponto baixo para que minha conta dê exata. Essa carreira toda vai em ponto baixo, que vai ser a base para que a gente comece desenho, né? O nosso padrão, utilizando o fio, a técnica do fio conduzido. Aí agora aqui, ó, de novo, eu vou fazer apenas um ponto e não 2. Agora, continuo aqui com 2 pontos. Aqui eu finalizei a primeira de 2 voltas iniciais em pontos baixos, tá? Aqui eu deixei marcado para que vocês possam observar os lugares em que eu coloquei apenas um ponto baixo no lugar de 2, para que eu pudesse ter, então, os 90 pontos necessários à confecção desse padrão que me exige múltiplos de 5, né? Nós vamos trabalhar, então, 90 pontos baixo agora, numa segunda volta. Terminada a segunda carreira, está no momento em que nós vamos mudar o fio, a cor do fio. Então, aqui, o meu fio marrom, eu faço uma correntinha nele e eu vou começar dessa maneira. Meu fio cerâmica tá ali soltinho, eu introduzo a agulha
pela frente do trabalho. Ao invés de eu puxar o meu fio cerâmica, eu vou puxar o meu fio marrom. Dessa forma. Dou uma esticadinha nos fios por trás, para que fique apertadinho. E aí, eu faço o meu primeiro pontinho no fio marrom. Esse fio cerâmica, agora tem duas possibilidades. Ou vocês deixam ele paradinho aqui e seguem somente com o fio marrom. Ou então, que é o que eu pretendo aqui explicar para vocês, é utilizá-lo como estrutura, para dar estrutura a essa bolsa. Porque, como eu falei lá no início do vídeo, essa bolsa ela não é forrada, ela não leva tela, a não ser no fundo, né? Então, para ela ficar um pouquinho mais encorpada, se eu faço correr por baixo da minha carreira um fio de 3 milímetros, eu dou uma certa estrutura, um certo corpo a essa bolsa, tá? Então, aqui, ó, já fiz o meu primeiro pontinho, aí eu vou fazer meu segundo ponto, meu terceiro ponto e meu quarto ponto. Nessa opção do fio cerâmica correr por debaixo, eu tenho que estar sempre puxando ele para que ele fique esticadinho, ok? E agora chegou o momento de eu começar a fazer o meu padrão, né? No quinto ponto, eu vou fazer um ponto baixo estendido. Então, eu não irei colocá-lo nesse ponto baixo da carreira anterior, e sim, né, imediatamente abaixo dela, aqui. E aí eu volto com esse ponto. E agora tem aqui uma dica também. O ponto, quando eu puxo, ele vem torcido. E é necessário que eu retire a agulha, passe essa agulha pela frente do ponto e aí sim eu termine de fazer o meu ponto baixo. Porque dessa forma o meu ponto vai ficar assim, direitinho, ele não vai ficar torcido. Então vamos lá, mais uma vez. 1 ponto, 2 pontos, 3, 4 pontos baixos. Dou uma puxadinha no que está correndo por baixo, no fio conduzido. E aí, ao invés de eu utilizar o ponto de baixo da carreira anterior, eu vou um ponto abaixo dele. E aí sim, eu puxo. Tá vendo como ele vem torcido? Se eu fizer aqui o ponto, ele vai ficar assim. E não é assim que eu quero. Eu quero que ele fique arrumadinho. Então, eu vou desvirar e enfiar a agulha pelo lado da frente do ponto e aí sim terminar o meu ponto baixo estendido. Chegamos aqui ao fim da terceira carreira em pontos baixos e sendo o meu último ponto o ponto baixo estendido. O que eu faço agora? Eu retiro a agulha da linha, vou por detrás para puxar o meu ponto lá para trás, para começar uma nova carreira. Que vai ser aqui. A novidade é que ao invés de puxar o fio marrom, eu puxarei o fio na cor cerâmica. Por quê? Esse marrom agora vai trocar de lugar com cerâmica, vai ser ele que vai ser conduzido por debaixo dessa carreira que vai ser toda em cerâmica. Então, puxo o fio para cá. E aí, o que acontece? Veja só, nesse padrão que nós temos, de 4 em 4 pontos baixos, o quinto ele é feito estendido. Então, ele vai estar sempre posicionado ao lado esquerdo do ponto estendido da carreira anterior. Se aqui eu já tenho um ponto estendido, eu vou começar essa carreira de ponto na cor cerâmica também com ele estendido. Então, eu faço assim. Eu puxo o fio laranja, já vou lá embaixo, puxo ele por trás, faço aquela
jogada de desvirá-lo e faço meu primeiro ponto estendido. Agora vamos fazer 4 pontos baixos, conduzindo por baixo o fio marrom. Aqui nós temos de novo, depois de 4 pontos baixos, um ponto baixo estendido, que vai dar aqui, não, vai ser aqui, ao lado esquerdo do meu ponto estendido da carreira anterior. E aqui vou ter que tirar a agulha para desvirar, para ele não ficar torcido. E aí eu tenho o meu ponto baixo estendido. Após 21 carreiras, termina a nossa bolsa. Nós vamos aqui passar o fio, cortamos o fio, então o último fio meu foi marrom. Passo para cá, passo o fio todo para cá. Vamos utilizar agora a agulha de tapeceiro para prendermos esta parte ao meu fundo com a tela. Para fixar esse fundo, utilizaremos primeiramente os marcadores de forma a colocá-lo centralizado. Após centralizarmos a nossa base, a bolsa, iremos fazer a costura desta forma, pegando a correntinha da base, passando por debaixo dela, introduzindo a agulha, retirando a agulha do lado de cá, prendendo a bolsa ao fundo dela. E assim chegamos ao final desse vídeo, em que foi trazido para vocês informações de como confeccionar essa linda bolsa, a bolsa marquesa. Eu espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam no meu canal, deixem o seu joinha e compartilhem com as amigas. E antes de irme, deixei aqui abaixo na descrição o link do grupo, lá no Facebook, um grupo que criei para que possamos trocar ideias, que possamos compartilhar informações, dicas de crochê, nesse maravilhoso mundo de artesanato. Um beijo grande e espero vocês lá. Tchau, tchau!